Sejam bem-vindos, geminianos e geminianas, à leitura de vocês para essa semana, para o mês de novembro, na verdade. É uma leitura geral, não vai ressoar com todos. Portanto, olhe os outros signos que vocês têm forte no mapa e use como complementação ou vá lá e dê uma olhadinha nos outros signos realmente que tem forte no mapa de vocês. Desde já convido todos a se inscreverem no canal. Quem está entrando no canal agora não me conhece, me chamo Cleice, sou paraibana, do interior da Paraíba. Sou pioneira aqui praticamente porque eu nunca ouvi falar que tivesse tarólogo aqui na Paraíba, mas estou aqui, né? Desde já minha eterna gratidão pela presença de todos vocês. E vamos lá, vamos para a leitura, vamos sair com o oráculo dos orixás, para ver qual é a mensagem dos orixás para os geminianos e geminianas, né? É muito bom a gente ter essa orientação espiritual, para que a gente possa, às vezes a gente está naquela indecisão, sem saber, né? Aí de repente surge uma mensagem e a gente diz assim, era isso que eu estava precisando ouvir. Então filtre, tá certo? Tudo que for dito, informado e orientado pela espiritualidade. Talvez você não esteja aqui por acaso, mas de qualquer forma, talvez não ressoe agora, vai ressoar com você lá na frente. Preste bem atenção se no momento de vocês tem essa mensagem. Quando o pessoal fala é uma leitura coletiva, mas eu acho que sempre quem entra nas leituras entra pelo título, porque de uma certa forma o título, né, chama a atenção para aquele momento que você está vivendo. Então, de uma certa forma, eu acho que ninguém entra numa leitura por acaso. Mas, vamos lá? Vamos pegar a mensagem dos orixás para os geminianos e geminianas. Deixem o like de vocês se vocês quiserem ajudar o canal, né? Para que outras pessoas cheguem a mais pessoas e o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Vamos ver. Estou começando agora, então vamos lá. Lua minguante, fim de ciclo. Já começou por aí, tem um final, a finalização de um ciclo. E começo, quando quando um ciclo, a vida ela é cíclica, então a gente vai sempre finalizar ciclos, quer queira, quer não. Às vezes a gente até nem quer finalizar aquele ciclo, às vezes é um relacionamento, né? E a gente ainda tem muito carinho, muito amor pela pessoa e a gente não quer finalizar aquele relacionamento, mas a própria espiritualidade ajuda a gente a finalizar esses ciclos. Por quê? Porque são pessoas que entram na nossa vida para nos ensinar algo, para espiritualmente falando, porque foram acordos, né? Da nossa reencarnação. E a gente se apega muito, né? E às vezes, eu tô dando um exemplo, não é o que está escrito aqui não, tá? E às vezes a gente não quer que aquele relacionamento acabe, às vezes não tá dando mais certo, mas a gente tá ali, né, achando que... E tem outras pessoas para entrarem na nossa vida, com certeza, e às vezes a gente não quer deixar o outro ir, né, o apego, porque tem muitos ciclos que demoram a ser encerrados por conta do apego. Às vezes a gente está num trabalho e se apega àquele trabalho, mesmo sabendo do potencial que temos para irmos muito mais além do que aquele simples trabalho, né? E a gente está ali pelo comodismo, pela zona de conforto, pelo apego, e a gente não finaliza aquelas questões. Às vezes são conflitos que a gente poderia finalizar também, e a gente não finaliza, continua sempre remoendo a mesma história, o mesmo contexto, a mesma briga,
e aquilo fica infindável. E a vida pede, aprenda a finalizar os seus ciclos. Lua minguante, fim de ciclos, período de limpeza, encerramentos e balanço. Reflita sobre os seus atos e pensamentos. O que você conquistou até agora? O que você conquistou até agora? Quais foram as mudanças e objetivos atingidos? Para que você continue traçando novas metas no futuro, é preciso trabalhar internamente. Dedique-se mais aos estudos, ao conhecimento, ao planejamento, ao discernimento e faça uma revisão para julgar e decidir sem cometer injustiças. Então, a vida ela é cíclica e a gente precisa estar sempre pronto para finalizar, para reavaliar, né? O que você atingiu de objetivo até hoje? Quais foram os seus objetivos que foram atingidos, que vocês conseguiram até hoje? Muitos não conseguem por conta dessa questão, de não saber finalizar ciclos, do desapego que precisa acontecer, né? Do olhar voltado para o futuro, que a gente muitas vezes não consegue. Então tá na hora de finalizar, né? É um período de limpeza. Novembro para vocês vai ser um momento de limpeza, de reavaliações, como foi o ano, né? O que eu fiz, quais foram as metas que eu me comprometi e não cumpri, né? As coisas que eu queria para 2024 e eu nem cheguei perto daquilo que eu criei como meta, como objetivo, né? Como desafio também. Então tá na hora de você reavaliar isso, porque o ano já está findando. E todo ano, quando ele finda, um novo ciclo se apresenta, que é um novo ano. Então reavalie as coisas que você disse que faria e não fez, tá bom? Para que não aconteça, para que você mude esse contexto aí, sabe? Mude esse olhar, né? Para as coisas que você quer viver, para as coisas que você quer realizar e que às vezes a gente fica ali só olhando, pensando, analisando e não fazendo. Agora é a hora de fazer, tá bom? É a hora de cumprir, porque tudo isso faz parte de um plano encarnatório. Então, todas as vezes que eu me recuso a mudar, a finalizar ciclos, eu estou atrasando o meu plano encarnatório, a minha missão aqui na Terra, o meu propósito de vida, tá bom? Baralho cigano na mesa, vamos ver o que o povo cigano tem. A carta dos pássaros. O que mais, por gentileza, salve meu povo cigano. Chicote. Buquê. Mais uma. Caminhos. Aqui eu vejo muito nítido para vocês, geminianos. É um momento de libertação, né? Vocês já aprenderam muitas coisas, né? A gente às vezes aprende não pelo lado fácil, mas pelo lado doloroso. É muito raro alguém aprender algo pelo lado bom. A gente só aprende algo de verdade quando a gente passa pela dificuldade, pelo conflito, pela dor. Infelizmente ainda é assim. Eu gostaria muito que não fosse, mas é.
Eu passo por isso, você passa por isso, toda a humanidade só aprende algo quando aquilo dói no coração. Então tá na hora de mudar, tá na hora de você olhar para tudo que você quer viver. E quando eu olho para aquilo que eu quero viver, a vida ela me oferta oportunidades de mudança, né? Para que eu construa um novo caminho, para que eu receba as ofertas, a carta do buquê, né? Então a carta do chicote, a carta dos pássaros, a carta do buquê, ela vem lembrar você das oportunidades que você não precisa mais deixar passar, né? Não precisa passar pela dor para poder decidir qual caminho seguir. Aprenda a usar ao seu favor as oportunidades que são ofertadas o tempo todo. A vida ela é cheia de oportunidades, de mudanças, de finalizações. Por isso que os ciclos são importantes, porque eles nos ajudam a nos libertarmos de momentos difíceis, para que a gente possa fazer novamente outras escolhas, outros caminhos. Se não existisse a finalização de ciclos, seria um caos, a vida seria um caos, porque a gente ia estar sempre no mesmo loop, vivendo a mesma história a vida inteira. E para o nosso crescimento, para a nossa evolução, isso não era importante, não será importante jamais. Então, a finalização de ciclo, ela nos dá a oportunidade de fazer as escolhas. Caminhos sendo preparados, abertos, escancarados, ofertados, na verdade, para vocês, né? Que temos mais para os geminianos e geminianas? Já virou uma carta aqui. A carta do carro saiu para touro. Pode ser que você tenha touro no mapa, forte no mapa. É hora dos caminhos, é hora de tomar as rédeas da nossa vida. As escolhas precisam ser feitas por vocês. Todas as vezes que a gente diz não às escolhas, a gente vive sempre as mesmas questões, os mesmos dilemas a vida inteira. É um conflito com o pai, é um conflito com a amiga, é um conflito com o marido, é o namorado, os namoros que não dão certo, os relacionamentos que não dão certo, os empregos que não dão certo. Então tá na hora de você tomar as rédeas da sua vida na mão. Seja mais responsável. A carta do carro, ela fala também da responsabilidade, que a gente não pode fugir a ela. A responsabilidade das escolhas que a gente precisa fazer, das decisões que precisamos tomar. Certo? E a gente mas também fala de vitórias, de conquistas, né? O carro também traz isso. Quando eu decido o caminho, quando eu faço a escolha, a vitória é certa, né? A celebração acontece, a alegria acontece. Por quê? Porque eu aprendi a fazer as minhas escolhas. Eu me responsabilizo pelas minhas escolhas. E eu finalizo ciclos que antes eram difíceis, mas eu aprendi que para vivenciar coisas novas, o velho precisa ir embora. O que mais, por gentileza? Ó, aqui. 5 de espadas. Esse 5 de espadas é aquela mente que não sabe qual caminho seguir. É como se eu tivesse em dúvida sobre tudo na minha vida. Não é sobre algo, é sobre tudo. É como se eu não conseguisse entender que
para finalizar, para vivenciar coisas novas, para sair desse mental confuso, eu preciso olhar para a vida, para os caminhos, para os ciclos que eu preciso finalizar, para tudo, seja em qual área da vida for. Para cada um geminiano, geminiana, vai ter um contexto diferente. Vai ser no relacionamento, no trabalho, na família, nas amizades, nos lugares, nas cidades que a gente mora. Então, no curso que eu estou fazendo, eu não estou gostando desse curso, enfim, coloco para a realidade de vocês. Mas dê um ponto final a essas questões. Pare de ficar o tempo todo questionando. Haja. Use a sua razão. Todos nós temos a capacidade de raciocínio, de visão. A gente só tem medo de fazer as escolhas. Quando a gente se abre para o novo, que a gente entende que novas oportunidades precisam entrar no nosso campo energético, na nossa vida, a gente compreende que todas as mudanças que eu fizer daqui para frente, elas são benéficas para mim, porque o aprendizado já foi dado. Eu já aprendi muito com essas questões. O carro, ele fala da vitória, das conquistas, das escolhas, da importância de se fazer uma escolha bem feita. E outra coisa também. Às vezes a gente não faz as escolhas por medo que elas não deem certo. Eu não vou não, porque pode ser que não dê certo. Gente, a gente precisa fazer as escolhas. Mesmo que lá na frente a gente olhe e diga assim, não era isso não. Volta, recomeça, recalcula, mas não para. Não fique preso de forma alguma a um mesmo contexto, a vida inteira. Eu tô num relacionamento e eu já vi que essa pessoa não é pra mim. Não me ajuda, não agrega valores, não é parceiro, não é parceira. Por que que eu tô com essa pessoa? O que me leva a crer que eu preciso estar com essa pessoa a vida inteira? Então, tá na hora da gente pensar, tá na hora de vocês repensarem sobre essas questões. Eu tô num trabalho, será que esse trabalho eu tenho tanto potencial, eu poderia usar em outra empresa? Mas eu vou ficando por aqui porque eu ganho razoavelmente bem, tenho muita gente que precisa de mim. E isso são planejamentos. Eu não posso chegar, fechar a minha empresa para ir abrir outra empresa ou sair desse trabalho. Não, eu vou planejar chegar lá. Eu preciso planejar, né? A minha ida para aquela empresa, onde eu vou ganhar mais, onde eu vou crescer profissionalmente. Então, são planejamentos. A vida, ela é planejamento. Ninguém faz nada assim. Precisa-se de um planejamento. E vocês precisam entender isso. Porque muitas vezes a gente não toma as decisões, não escolhe os caminhos, não escolhe as batalhas que a gente quer lutar. Por quê? Porque a gente acha que tem que ser do dia para a noite. Não é. A vida, ela é feita de escolhas, sim, mas também de muitos planejamentos. A carta do enforcado. A carta do enforcado é aquela carta onde eu sei que eu preciso mudar, eu sei que tem algo me chamando para sair dessa inércia, dessa posição desconfortável, para buscar algo melhor, para lutar por algo melhor, mas o meu medo me bloqueia, a minha visão limitada é muito maior do que a minha visão de mundo. Então a gente tem que ter uma visão expandida. Por isso que eu falo, tudo é planejamento. Se eu não planejo,
eu não realizo. Então está na hora de vocês olharem para a vida de vocês, para os ciclos que vocês querem finalizar, que é preciso ser finalizado com cautela, coerência e com grandes planejamentos. Fazer as escolhas acontecer não é algo que eu possa fazer do dia para a noite, mas é algo que eu posso planejar sempre que eu puder. Modifico ali, modifico aqui, vou olhando, vou fazendo, vou finalizando algumas coisas, até chegar no meu destino final, até chegar aonde eu desejo estar, sem bloqueios, sem limitações, com a mente mais aberta para o mundo, para minhas conquistas, não ficar procrastinando a mudança, porque muitas vezes a gente não muda porque a gente procrastina. A gente acha que aquilo ali é o bom e não é. Aquele relacionamento é bom, mas não é. Aquele trabalho é bom, mas não é. Aquele lugar onde eu moro é bom, mas não é. Então são essas mudanças, para que a gente seja realmente livre, a gente precisa olhar para o caminho que a gente precisa percorrer com sabedoria. Vou pegar mais um aqui. Nossa. As de copas e 10 de espadas. É o fim. Finalize todas essas questões na vida de vocês. Né? Pare de sofrer tanto, pare de se limitar tanto, para que você possa viver as oportunidades. O As de Copas é uma taça de oportunidades sendo ofertada para cada um de nós. É a espiritualidade dizendo, olha, tem caminhos, tem propostas, tem novos relacionamentos, tem novos trabalhos, tem novos projetos, novos estudos, tem tudo novo. É um recomeço, fim de ciclos. Aqui é um começo de um novo ciclo, um fim de um ciclo difícil que vocês vêm vivenciando, e não é um ciclo de ontem, não é uma história que aconteceu ontem, é uma história que vem acontecendo ao longo da vida de vocês. Por quê? Por conta da dificuldade que vocês têm de finalizar ciclos e ficar ali o tempo todo, sempre na mesma história, no mesmo contexto. Foi o que eu falei no início da leitura. E a vida está te oportunizando um novo recomeço. Então, se agarre nesse novo recomeço, reflita sobre a sua vida, sobre o que você quer mudar, sobre o que você quer viver, sobre os relacionamentos que você quer construir na sua vida, sobre o trabalho que você quer fazer. Os sonhos, eles precisam ser realizados, porque eles já estão prontos na 4ª dimensão. Eles precisam vir para a 3ª dimensão. Então, tudo que a gente sonha aqui já foi preparado lá. Só precisa. Por isso que a espiritualidade sempre tenta nos trazer a razão, para que a gente possa compreender que tudo que a gente veio fazer aqui precisa ser feito. Tá certo? Senão a gente volta para lá, para casa, que eu digo sempre isso, a gente volta para casa com a tarefa que a gente não cumpriu. A gente se comprometeu, mas também não cumpriu. Então, pense sobre a sua vida, sobre aquilo que você quer viver, sobre os sonhos que você quer realizar, sobre tudo aquilo que você ainda não conquistou, que por questões de escolhas que não foram feitas, de ciclos que não foram finalizados. Entendeu? Então é essa mensagem que eu deixo, abrilhantando e abrindo o mês de novembro para vocês. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês, trazendo sempre a sabedoria para tomar as decisões certas, no momento certo, de forma consciente e coerente. E sempre usando a razão acima de qualquer coisa. Um beijo, um abraço, até a próxima leitura. Namastê.